acontecendo. E o que eu quero trazer hoje tem a ver com encontros. Eu estou tão feliz que eu falei assim, Jesus, eu quero pregar um texto que seja legal, um texto que marque o nosso domingo ainda mais. Você gosta de bons encontros? Não é legal ter um bom encontro, sim ou não? Essa semana eu recebi de duas mulheres aqui da igreja. Irmãos, aqui na igreja eu montei um grupo, que agora eu estou ajudando as pessoas a se conectarem, porque a nossa igreja está ficando muito grande. Então o que eu faço? Eu pego pessoas do mesmo perfil, monto um grupo no WhatsApp e o nome do grupo é Amigas Porque Eu Quero e coloco elas no grupo. E deu certo, deu ou não deu, meninas? Tem um grupo aí que já está fazendo café, reunião, já estão se encontrando e eu vou sempre pelo perfil. E aí essa semana teve um encontro de duas dessas moças e eu achei muito legal. Porque ambas me mandaram mensagem no particular dizendo assim, poxa pastor, muito obrigado. Tenho uma amiga nova, conheci uma pessoa diferente e tudo mais. E esse encontro foi muito legal. E eu acho bacana. Às vezes quando a gente ouve a palavra encontro, a gente pensa sempre em namoro, né? Quando eu pergunto assim, você gosta de bons encontros? Se do lado tiver o crush, você já olha e fala, claro. Você já olha sorrindo para ver se ele cria coragem e fala, então vamos ter um. Não, eu não estou dizendo desse. Eu estou dizendo de um encontro marcante. Quer ver um encontro marcante? Quem é pai sabe. Quando o filho nasce, não é marcante? Eu lembro até hoje a cena. Quando o médico levantou Helena assim, ó. Se bem e 11h20 da noite do dia 31 de dezembro, perto da virada do ano, e ele levantou ela, aí Ellen me olhou e falou assim, e aí, deu certo? Eu não sabia nem quem eu era, eu falei, deu certo o quê? E o médico com a Helena, aí de repente ele deu para a pediatra, eu tenso, aí ele pôs a Helena lá naquela maca que é quentinha, fez os exames primários e tal, de repente ele envolveu a Helena num cobertor, colocou uma touca e falou assim, toma pai, a tua filha. Meu irmão, que encontro. Eu não esqueço dos detalhes desse encontro. Nisso já era 00:10, 00:05, todo mundo comemorando o Réveillon e eu comemorando porque eu era pai. Aquele encontro marcou. Eu não me esqueço do encontro entre Helena e Benício. Quando Benício nasce, Helena já tinha 3 anos e Helena não participou, evidente, do movimento de hospital, mas no segundo dia, quando já estava tudo bem, Helena veio visitar e a gente fez uma coisa meio apoteótica. Sentamos Helena no sofá e falamos, agora você vai conhecer o seu irmão. Nisso a mãe veio assim com o irmão e ela ficava... Aí ela pequenininha com 3 anos sentou, eu falei assim, você vai pegar teu irmão no colo. Meu irmão, eu tenho esse vídeo, eu me emociono até hoje, porque ela fica maravilhada. Ela olhava para ele e falava assim, ele é tão pequeno. E eles são iguaizinhos quando nasceram, iguais. Se você tirar o lacinho rosa da touca, é a mesma coisa. Todos a cara da mãe, parecidíssimos com a mãe, idênticos à mãe. E eu fico me lembrando daquele movimento, daquele encontro. Às vezes que você encontra uma pessoa que está com saudade. Às vezes que você encontra com alguém que você espera muito. E hoje eu quero falar sobre um encontro. Um encontro que marcou a história. Um encontro que mudou uma história. E se você puder e quiser acompanhar, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Verso 25 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Se você não tiver Bíblia, já está projetado na tela para que você acompanhe conosco. Um texto bem famoso, mas que tem algumas nuances interessantes para a gente tratar nessa noite, sobre um encontro que mudou uma história. E a minha versão, ela diz assim, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então,
A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximando-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Amém? Que tem um poder eficaz de mudar as nossas histórias. Deixa eu te contar um pouco aqui do que está acontecendo. Nós estamos em Marcos capítulo 5. E se vocês têm frequentado essa igreja, há 2 domingos atrás, eu preguei sobre Jesus curar o gadareno. Vocês lembram disso? Nós estamos na sequência. Jesus vai até a terra de Gadara para uma única função. Ele viaja a noite inteira. Tem o episódio do barco no mar da Galileia. Jesus chega lá, cura aquele menino e já volta. Assim que Jesus volta, é o começo desse texto. Jesus é encontrado por Jairo e Jesus já está no ápice. Jesus está na fama. Hoje não faz mais isso, mas lembra quando você era jovem e tinha uma banda especial que chegava no Brasil? O que acontecia? Fala uma banda bem especial assim, para quem é dos anos 2000. Calypso. Não gostam? Não curtem? Uma internacional, U2. Lembra? Hoje não tem mais isso, né? Eu acho. Tem? Acho que não, né? Antigamente os caras pousavam, não era assim? O avião pousava. Meu irmão, já tinha uma aglomeração. E detalhe, a aglomeração era só para ver. Porque eles não iam pelo corredor que você ia. O que está acontecendo aqui com a volta de Jesus é isso. Jesus, na hora que estaciona o barco e desce, já tem uma muvuca. Tipo a juventude com a placa. Seja bem-vindo, mestre amado. Jesus tem um encontro ali com um homem chamado Jairo. E Jairo chega para ele e suplica em favor da sua filha. Jairo era um líder, dirigente da sinagoga. E Jairo chega e fala: ó, minha filha está morrendo, você não pode fazer nada. Jesus falou: demorou, vamos junto. Jesus com o jeito Jesus de ser. Jesus fala: claro que eu posso, bora. Jesus está no caminho com Jairo. Mas o texto vai dizer que era uma muvuca tão grande. Um monte de gente aglomerada perto de Jesus, um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas tem alguém ali que é diferente. Tem alguém ali que estava travando uma batalha para ter saúde, que estava há 12 anos sofrendo de algo pesado, que já havia perdido tudo, investido tudo, e de repente ela ouve quem é ele, traz no seu coração aquela fé e fala: é hoje. Meu irmão, e a cena aqui, você tem que entrar nela. Porque Jesus, o texto está dizendo que tem multidão. E multidão com Jesus não é uma mera multidão. Porque Jesus fazia sinais e maravilhas, ok? Quem está ao redor de Jesus não está porque ele é fofinho. Está porque está pedindo. Então, é Jesus andando e a galera assim: Jesus, ó, meu filho, Jesus, eu preciso de emprego, Jesus, eu estou doente. E ele está marchando, a lá Backstreet Boys, com um monte de gente. Os discípulos pagando de gatão do lado de Jesus. Porque eu já te falei, quem anda com Jesus tinha uma fama. Tipo, oh, sou amigo do cara, não me toca. De repente, essa mulher está no meio da muvuca, no meio da multidão. Ela fala: eu tenho certeza, pelo que eu ouvi dele, se eu tocar na orla da veste dele, está resolvido. Meu irmão, muita fé. E aí no meio daquela multidão, pensa comigo, mulheres. Uma mulher que sofre uma hemorragia por 12 anos, você acha que ela está forte? Ela está no processo menstrual dela há 12 anos. Você acha que ela está saudável? Gordinha? Está só o caco. Ela está levada pela multidão. Você que era chicleteiro e se converteu, graças a Deus, que já foi para aqueles carnavais de Salvador, que você entra no meio de uma muvuca, ou você que, como eu, já trabalhou na Praça da Sé. Aqui só quem foi Praça da Sé. Irmãos, eu trabalhei na Praça da Sé uma época e ia de metrô. E eu saía às 5h30 do banco. Irmão, a partir das 5h30 na Praça da Sé, não precisa andar. Eles te levam. Só quem já viveu. Eu lembro de uma cena, só para você entender o movimento de Jesus, eu lembro de uma cena, que quando eu cheguei lá em cima da plataforma, que eu olhei, eu ia com meu primo. E eu falei: rapaz, olha aquilo, era um mar de gente. Mas você vai. Pá, você vai na moralzinha. Quem é gordo sofre mais nessas horas, né? Porque eu vou chegando, a pessoa faz assim, ó. Lá vem mais 5. E aí eu lembro de uma cena, que é sério, eu nunca vou esquecer essa cena. Você vai lutando para entrar no metrô. Vai lutando, vai lutando. Eu tava aqui, tinha 3 fileiras na frente, falei: no próximo eu tô dentro. Uma senhorinha bem arrumada, tipo a Ana, assim. Bem arrumada, senhorinha. Não. Você entendeu? Não. Calma. É a maldade do povo.
Eu falei uma senhorinha, ponto, bem arrumada, tipo a Ana. Vou tirar, uma senhorinha arrumada, tipo a minha esposa. Arrumada, tipo a Ana. Ô, Ana. E é novinha, adolescente agora. Uma senhorinha... Não uma senhorinha. Quantos anos você tem? 40? Uma mulher de 40 anos, bem arrumada, que não conhecia aquele processo, ela estava na primeira da porta. E quando o metrô chegou, ela fez assim: não vou nesse. Irmãos, eu nem namorava ela e eu não esqueço a cena. Porque ela falou, não vou nesse, e em questão de segundos ela estava com o rosto na porta. Assim, mas deu uma vontade de chegar e falar assim, a senhora não ia no próximo? É o que está acontecendo. Essa mulher está na muvuca da Sé, Jesus está passando. E aí de repente, como ela está com a fé boa, ela fala, se eu tocar na orla veste. E aí ela se joga. Você tem que entrar na cena. Ela se joga e ela toca. Pá! Na ponta da veste de Jesus. Ei! Aí entra na cena agora que o bicho pega. Jesus está andando com a muvuca assim, ó. Aí de repente ele faz assim, opa! Vai ver na cena, a mulher está aqui. Está caída. Ele para e fala assim, alguém me tocou. É tipo a mulher do metrô. Fala, sério, Jesus? Nem reparei, só tem nós aqui. E os discípulos são um cara de pau. Ele fala assim, é sério que alguém te tocou? Olha ao redor e fala, não. É que Jesus era crente, porque se você vai falar, não, imbecil, eu sei do que eu estou falando. Mas Jesus disse, não, Nabucodonosor. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. E aí começa a cena, ele vira. Tá a moça caída. Fui eu. Irmão, a muvuca está parada vendo a cena. Aquela mulher está num misto de sensações porque ela parou o próprio mestre. Mas dentro dela ela já tinha entendido que já estava curada. Porque na hora que ela tocou foi como se o corpo dela voltasse. Aí ela, uou. E aí tem o diálogo entre os dois. E Jesus diz, minha filha, tua fé te salvou e te curou. E tem esse movimento aonde ela é curada, tocando as vestes de Jesus, por conta da fé que ela tinha naquele momento. O que eu quero trazer para a gente nessa noite é sobre esse encontro com Jesus, que por vezes a gente não entende o poder que Ele tem, e por não entender quem Ele é, a gente não aproveita. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus está passando essa noite aqui. Amém? A primeira coisa que eu quero deixar para o teu coração é que esse encontro com Jesus era provavelmente a última chance daquela mulher. O texto vai dizer no 25 e 26, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, ela só piorava. Irmãos, tem situações das nossas vidas, que nós percebemos que já tentamos de tudo, que nós já gastamos tudo, e aqui eu não estou falando só de finanças, nós já gastamos a nossa psique, nós já gastamos as nossas forças, mas talvez seja nessa área da tua vida, que Jesus está dizendo, eu estou passando. Irmãos, você sabe quem é daqui, eu acredito muito em médico, na graça comum, acredito. Remédio é bênção, tratamento é bênção, sim. Mas existe muita coisa deliberada da parte de Jesus que a gente não toma posse por não conhecê-lo. E às vezes precisamos chegar no fim para declarar que Ele é tudo o que eu preciso. Aquela mulher já gastou, já foi nos melhores consultas, ela foi no Albert Einstein de Jerusalém, ela já fez de tudo e não vai. 12 anos mais fraca, 12 anos perdida, 12 anos de investimento. O que nos ensina uma coisa, provavelmente essa mulher nesse encontro com Jesus já estava totalmente pobre e provavelmente mendigando. Tem hora das nossas vidas que nós precisamos entender que existe um poder em Jesus e só Ele vai transformar a nossa história. Por isso que eu falo que não é sobre aquilo que você tem, mas é sobre quem você tem. Essa mulher está apavorada, essa mulher ela está perdida, ela já não tem mais nada, e você precisa entender que aqui tem uma fé
Uma fé que não dá para explicar. Sabe por quê? Porque tem horas que a gente está achando que precisa de um movimento tal. Não, o texto diz que ela ouviu. E eu fico imaginando que no coração daquela mulher, quando ela ouviu quem ele era, quando ela ouviu o que ele fazia, ela pensou assim: ele tem poder para mudar a minha história. A fé não começa no toque. A fé começa na entrega. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus não for tudo o que a gente tem para viver uma vida de felicidade, nós estamos vivendo uma vida de engano. Vai na minha. Tem muita gente que está com bastante dinheiro. Tem muita gente que ganhou muita grana no último ano. Uhul! Mas às vezes é diante de uma doença que você vai perceber que dinheiro é só dinheiro. Tem coisas que só Jesus pode te dar. E a questão da entrega precisa ser verdadeira. Tem hora que o que a gente precisa é se jogar. Tem hora que o que a gente precisa é confiar. Porque esse encontro, o que eu fico muito chateado por vezes, é perceber que tem gente que tem encontros e mais encontros com esse Jesus e não aproveita. Mas é porque provavelmente ainda está confiando em coisas secundárias. Porque uma coisa que você tem que perceber nesse texto: tem muita gente tentando, mas só quem consegue a atenção de Jesus é ela. Sabe o que isso me ensina? É que tem muita gente performática ao redor de Jesus. Mas diante de alguém que tem uma fé essencial, Jesus para. Diante de alguém que conhece Ele verdadeiramente, Ele para. Nós precisamos começar a entender que os nossos encontros com Jesus têm poder para transformar toda a nossa história. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio para cá e você tem uma imagem de Jesus zoada, porque você aprendeu diferente sobre evangelho, sobre igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. O que nós acreditamos aqui não é esse Jesus super-herói da Marvel. Não é esse Jesus que faz um monte de coisa diferente. Não. É um Jesus que tem algo para mudar a essência das nossas vidas e gerar um novo sentido nela. E só Ele pode fazer. Talvez você precisou dizer: não tenho nada, para em Jesus perceber que Ele é tudo o que você está precisando nesse momento. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa também. Eu fico imaginando que essa mulher já tinha recebido bastante diagnóstico de já era. Eu fico imaginando que essa mulher já gastou tudo e já ouviu de muito médico que não tinha mais jeito. E eu preciso te lembrar essa noite: a última palavra vem do Pai. Não existe diagnóstico que não seja revertido pelo toque de Jesus. Ela não tinha mais opção. As respostas eram horríveis. Já investiu tudo o que podia. Mas bastou ter fé e tocar em Jesus para que tudo se resolvesse. Talvez o que esteja faltando para que você se resolva é pôr Jesus no lugar certo da sua vida. Amém, igreja? Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração nessa noite: quando se compreende quem é Jesus, não importa o tamanho da multidão. Olha o que vai dizer o 27 e o 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não faço ideia de quantas pessoas tem aqui hoje. Não vou nem chutar. Está lotado embaixo, está bem cheio em cima. O que Jesus tem para resolver com você é entre você e Ele, independente da multidão. Quando Jesus tem algo deliberado sobre você, fique em paz. Porque é entre você e Ele, não importa o tanto de gente. O que nós estamos vendo é uma menina que não se deixou levar. É uma menina que não se deixou levar, inclusive pelo movimento da performance. Tem muita gente, mas tudo que eu preciso é tocar nele. A multidão não pode abalar a nossa fé, porque fé é individual. Tem coisas que eu preciso te dizer nessa noite. Você só não está vivendo porque você não está buscando. E ponto. Ela não quer saber. Não quer saber se tem muita gente, se está apertado, se é a Praça da Sé. Ela não quer saber de nada. Ela vai. Sabe por quê? Porque quando Jesus tem algo para falar com a gente, não importa quem está ao redor. Mas aqui tem uma lição também. Talvez o que esteja te atrapalhando é o barulho da multidão. Talvez o que esteja atrapalhando é você parar e dizer: Jesus, agora é entre eu e você. A gente está lutando para ser uma igreja cheia, uma igreja grande, uma igreja relevante. Mas que isso não te atrapalhe de ter algo pessoal entre você e Jesus.
Eu gosto de pensar o culto do jeito que o Tiago sempre fala. Que aqui tem um único espectador, é o Senhor. O restante veio tudo cultuar. E eu fico imaginando que se a gente levasse isso muito a sério, a gente saberia que no momento do culto é entre eu e Jesus. Por isso que eu gosto da espontaneidade da minha esposa. Às vezes é um pouco demais. Tipo hoje de manhã, que parecia que ela tinha tomado água de pilha. Mas ela tem um negócio que eu aprendi muito com ela. Na hora do culto, ela não quer saber quem está olhando, quem está vendo, porque é entre ela e Jesus. Ela está ali na dela. Ela pula, ela bate palma fora do tempo. Mas ela já sabe que está fora do tempo. Ela faz o que quiser. Eu gosto de gente assim. Sabe por quê? Porque ou você aprende que no momento de ter um tempo com Ele, entre você e Ele, ou você sempre depende de alguém. E aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que tem sido a sua vida com Jesus sem a multidão? Porque na multidão, vamos concordar, é até fácil. Está aqui numa igreja, noite de festa, batismo, o bicho pegando, um monte de coisa legal acontecendo. É fácil. Agora, você começa a perceber se você valoriza a presença dele, é a forma que você o trata quando não tem ninguém do lado. É a forma que você vive com ele quando a multidão se vai. O que eu preciso lembrar para o teu coração nessa noite é que se você compreendeu quem ele é, não importa quem está do lado, Jesus vai ter um papo contigo. O que tem faltado para a igreja do Brasil, anote o que eu tenho para te dizer, é intimidade com esse Jesus. A gente vive muito de rabeira. A gente vive muito pela experiência do outro. Você já viu isso? Tem gente que sempre que ele vai contar um testemunho é sempre o do outro. Nunca tem um. E aqui eu não estou dizendo testemunho de milagre, estou dizendo testemunho de vida. Por quê? Porque falta intimidade muitas vezes. Irmãos, Jesus, e me perdoem, entendam a minha fala. Você sabe que eu sou pastor batista, só que eu sou continuista, não sou sensacionista. E eu entendo quem é, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sempre fico pensando, isso vem de uma conversa minha recente com Jesus. Tem tanta coisa já deliberada por Jesus que a gente não toma posse. Irmão, tem tanta cura que Jesus já deu. Mas a gente, por não ter intimidade com Ele, a gente não busca. Tem tanta resposta de oração que já está dada. Mas o povo não ora. O povo está sempre atrás da multidão. Não. Essa mulher está nos ensinando que não importa a tua história, não importa o que está acontecendo. Quando Ele passar, eu me jogo. Quem tem filho pequeno sabe. Não é legal quando seu filho confia demais em você? Filho que confia demais no pai, como é que você sabe que ele confia demais? É quando ele está alto, num lugar alto, e quando ele te vê, ele se joga. Já passou por isso? Você tem filhos gordinhos que nem eu? Que eles não me ouçam? O Benício está com uma crise depois daquele vídeo do gordinho. Gente, meu filho tem um pai gordo e não quer ser gordo. Não quer honrar a família. Aí hoje a gente vindo para a igreja, ele ganhou um... Como que chama aquilo? Não precisava falar tudo, né? Ele ganhou um brinquedo que chama os 44 gatos. Eu nem sei o que é isso, é um desenho. Aí a gente estava vindo para cá agora à tarde, eu dirigindo, e ele assim... Nossa, eu ganhei o Almôndega. Aí a Helena começou assim, nossa, B, o Almôndega parece com alguém, né? E eu dirigindo, já olhei para ela e falei, quer ver? Aí ele, com quem ela? Alguém da família. Aí ele, eu não sou gordinho. Aí ela falou assim, não, B, alguém que está aqui no carro. Eu já pensando, mano, eu vou dar um cavalinho de pau, vou abrir a porta e falar, desce! Aí ele, não sei de quem está falando. Ela, um amigão seu. Quem, Helena? Toca violão pra você. Aí ele, o papai é o Almôndega. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você é o Almôndeguinha. Ele, não, eu sou magrelo. Eu falei, eu posso ser gordo. Você é o magrelo. Filho, quando confia em você, se joga. Irmãos, é o que Jesus está esperando de muita gente aqui essa noite. É você confiar tanto. E não importa quem está olhando, não importa o que está acontecendo, não importa o batismo. É entre você e Ele. Ele passa e você se joga. E aí o que acontece? Ele para te ouvir. Talvez você chegou aqui não conhecendo a fé cristã. E pensando, por que minha vida nunca dá certo? Por que eu já fiz de tudo e nunca chego onde eu quero chegar? É porque você veio aqui hoje para entender que o que está faltando na sua vida é compreender que Jesus tem algo para mudar a sua história. Amém, igreja? Terceira e última coisa dessa noite. O sangue daquela moça é estancado e ela recebe uma cura física, social
e religiosa. O texto, do 29 até o 33, vai dizer: imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa que é o especial desse texto. Para aquele tempo, segundo a lei cerimonial, e a lei cerimonial que você vai ver lá em Levítico capítulo 15, no verso 19, toda mulher no período de menstruação, ou tudo naquele tempo que envolvia sangue, fazia com que a pessoa fosse considerada impura. E não era só ser considerada impura, tudo aquilo que aquela pessoa tocasse se tornaria impuro. Nós estamos num tempo onde a mulher, geralmente, quando estava no processo de menstruação, ela era deixada de lado. A cama que ela encostasse, ninguém mais deitava. Existe até alguns aspectos, como na questão de lepra, de questão de sangue, que aquele povo, eles eram retirados do convívio. Eles viviam meio que num limbo, num lugar isolado, porque ali era o lugar dos impuros. Ali era o lugar daquele que não poderia ter uma vida, ou seja, aquela mulher, com a fama que ela tinha por conta da hemorragia, ela não podia ir em lugar nenhum. Porque se ela entrasse, o risco dela ser apedrejada era muito grande. Porque ela era uma impura. Então o detalhe da conversa dela com Jesus está para além de um medo. Quando tem essa cena da parte que a gente lê, eu imagino que aquela mulher, para chegar na multidão, provavelmente ela está com o rosto coberto. Porque ela já tinha fama. A gente não vive num tempo como o nosso, que a fofoca corre rápido. Mas nós vivemos num tempo que era muito pouca gente no mesmo lugar. Aquela mulher não pode ser vista, sabe por quê? Porque, pensa comigo na cena, quando ela toca na veste que cai, provavelmente ela é descoberta. Então o que está acontecendo aqui é uma cena muito mais bonita do que você imagina. Porque quando ela é vista, quem está atrás da multidão e vê que é ela, já começa a procurar uma pedra. Olha quem está tocando em Jesus. A impura. Irmãos, o texto, ele está para além de uma cura, sabe por quê? Porque naquele tempo não era comum alguém especial, não era comum a mulher ter vez e ter fala. O que Jesus está fazendo é quebrando um monte de paradigma. A impura, a mulher, ela toca nele. E quando toca, todo mundo vê quem é. Você acha que Jesus, vamos combinar, Jesus precisava parar? Ela já não tinha sido curada? Sim ou não? Se Jesus segue a jornada, não muda nada. Ela ia ser curada, ia falar, fui curada. Provavelmente daria um testemunho. Mas Jesus não está curando só o físico dela. Jesus está devolvendo para ela toda a dignidade que ela precisava para seguir a jornada. Na hora que ela toca, todo mundo olha para ela, porque você não pode, se você não entrar na cena, não dá. Jesus está andando, ela tocou, só que a vida continua. Ela tocou e caiu. E Jesus está aqui conversando com o discípulo. Alguém me tocou. Você tem que olhar para as duas cenas. É Jesus conversando com os discípulos e ela caída. E todo mundo dizendo assim, quem é a miserável que tocou nele? Eu já imagino aquele mais xiita já preparando para dar um chute, sabe? Porque ele deve estar pensando assim, se eu bater nela, Jesus vai gostar de mim, porque ela é uma impura. Aí Jesus parou. Jesus sabia sim ou não? Aqui, você sabia que tem linha teológica que vai dizer que Jesus não sabia. Vai dizer que nesses momentos Jesus era o 100% homem. Mas para mim ele sabia. E eu acho que Jesus é muito louco. É muito legal ser Jesus, não deve ser? Você está andando e fala assim, eita, saiu o poder. Opa, saiu um... Nossa, caiu um suor meu, curei o negócio. Já pensou se meu suor curasse?
Você vai ver quando tiver visitante aqui. O Valdemiro perdia pra mim se meu suor curasse, irmão. Era só ficar pegando lenço e passando. Vai. Então olha pra essa cena. E Jesus já sabe, mas ele para e fala assim, peraí, saiu um poderzinho aqui. Pá. Curei alguém. O discípulo desse jeito, né, tchongão. Não, é claro. E aí se você não entrar nessa parte muito louca, ele faz questão de virar. Deixa eu te contar uma coisa. Independente da história que você teve, Jesus que faz questão de olhar para você e conversar com você. Independente do que disseram da tua vida. Independente do quão podre você foi. Independente das escolhas que você fez. No meio da multidão, se você se prostrar diante dele, ele faz questão de conversar com você. E aqui eu quero que você entre na parte final, que é esse diálogo, a mulher percebendo primeiro que curou o físico. Uou, não há mais sangue. Imagina o corpo dela voltando e uma coisa meio Dragon Ball Z, tá ligado? Voltei. Mas está todo mundo olhando. Todo mundo querendo recriminar. Mas o próprio Jesus olha nos olhos dela, conversa e diz, agora vá, minha filha. Irmãos, eu sempre gosto de olhar para os milagres de Jesus que mexem com essa questão social. Como deve ter sido o dia da pessoa depois disso. Aquela mulher vivia no limbo da vida, no escárnio da vida, era podre, era imunda, mas no outro dia, a dignidade voltou. Você já parou para pensar nessa cena? Você já parou para pensar que no outro dia, essa moça pôde voltar à vida? Já parou para pensar nisso? Que no outro dia ela acordou e falou assim, vou buscar pão. E quando ela entrou na mercearia da Galileia, ninguém mais olhava para ela dizendo a imunda. Agora ela era a curada, a encontrada. O que Jesus faz sobre a vida dela não é só devolver a saúde física, mas é devolver a dignidade de uma vida que vale a pena. Aquela mulher agora pode voltar a viver, porque Jesus passou pelo caminho dela. Nós estamos diante de um texto que mostra para nós o paradoxo de um sangue. Porque pelo sangue dela, ela foi imunda, descartada, isolada. Mas o final da história desse Jesus vai nos dizer que pelo sangue dele, todos foram salvos. Todos aqueles que reconhecem quem ele é foram libertos. Todos aqueles que entenderam o sentido do sangue se entregaram. E pelo sangue de Jesus, há uma nova oportunidade de vida para todos aqueles que se prostram diante da presença dele. O que eu quero encerrar dizendo para você nessa noite é que não importa de onde você veio, como você está. Mas quando Jesus passa, ele tem poder para gerar começos e recomeços, baseado em tudo que ele fez por você. Amém?